Estava na reunião do Norte agora, gente. A galera está fazendo uma formação coletiva virtual e transmissão com entrevista ao mesmo tempo. Muito interessante como a comunidade e a sociedade civil da cultura se organiza para conversar depois desse período pandêmico. E essa quarta Conferência Nacional ela vem com esse fulgor, essa vontade de falar, essa necessidade de refletir as necessidades regionais, municipais, estaduais no país. Então, eu vim aqui falar para vocês como é que está, mais ou menos, o desenho dessa quarta Conferência Nacional. São muitos momentos, tem uma previsão aí de 3.000 pessoas, mas se fosse totalmente aberto, nós não conseguiríamos atuar nessa conferência. Então, existe aí uma limitação de público por questões de segurança, para atendimentos específicos de serviços de acessibilidade. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre tudo isso, tudo que vai acontecer, porque já é semana que vem, de 4 a 8 de março, depois de 11 anos, nós vamos finalmente realizar a quarta Conferência Nacional de Cultura. E o país inteiro participou, está participando e vai participar deste momento. É importante citar também, a gente teve cultura, direito à memória, cultura e direito à cidade, cultura, juventude, cultura e igualdade racial, culturas populares e tradicionais, trabalhadores da cultura, inclusive hoje está tendo ainda uma conferência temática, trabalhadores da cultura pareceristas de projetos, cultura e educação, cultura LGBTQIA+, cultura digital, cultura dos povos dos campos, águas e florestas, da acessibilidade e também da infância, que foi semana passada. Este é um escopo que será debatido, né, num grande caderno que está sendo montado pelo Ministério da Cultura e parceiros institucionais, para que a gente consiga ver resumos de proposta. Essa é a metodologia que nos foi apresentada, eles estão chamando de proposta síntese, e dessas propostas síntese nós teremos ali expresso todas as propostas que originaram essa proposta síntese a partir dos eixos, que daqui a pouco eu falo para vocês também. Preciso dizer que faz parte desse escopo de debate e construção para os próximos 10 anos os setoriais de cultura. Nós temos, dentro do âmbito da sociedade civil, uma militância de alguns colegiados setoriais que chegaram a ser publicados, mas depois do golpe, eles não foram para frente e não estão sendo considerados nesta conferência, mas é preciso saber que nós teremos 2 encontros setoriais, no primeiro, no segundo dia, no dia 4, no dia 5, para que essas demandas, essas necessidades e os debates dos setoriais aconteçam, tá? Cada delegado poderá apresentar moções, e aí vai ser aquele processo. Eu sou delegado, quero apresentar uma moção, eu preciso sensibilizar o maior número de delegados para que a minha moção tenha um quantitativo mínimo, que vai ser apresentado no regulamento da conferência, para que essa moção seja aceita pela plenária final. São estes setoriais os responsáveis por determinar quais são os critérios, quais são as diretrizes, por exemplo, do sistema de financiamento. A exemplo, editais, fundos, chamamentos. Quem são eles? A gente tem mapeado na quarta conferência arquivos, arte digital, artes visuais, artesanato, circo, culturas indígenas, culturas populares, dança, design, arquitetura e urbanismo, expressões artísticas culturais afro-brasileiras, livro, literatura e leitura, como o Raul trouxe, que é o setorial que ele defende, moda, museu, música, patrimônio imaterial e material e o teatro. Os delegados que saem dos seus estados, que foram eleitos, que são natos, dos seus estados que vêm para a Conferência Nacional, eles terão custeio de deslocamento. E quem é responsável por esse custeio de deslocamento são os estados e o Distrito Federal. Agora, a gente tem aqueles delegados que estão vindo também e precisam ser hospedados. Então, essa logística, quem está na coordenação e na responsabilidade é o Ministério da Cultura. Então, você que sabe que é delegado e que ainda não sabe como é que você vai chegar na Conferência Nacional, procure seu estado, tá? E qualquer coisa, encaminhe e-mail para
4cnc@cultura.gov.br, que é o e-mail oficial da Conferência Nacional, e as pessoas que estão nessa organização, nessa coordenação nacional de vinda dos delegados, podem te ajudar por lá. Almoço de 12h30 às 14h30, custeados para delegados e convidados. Observadores, a gente espera que tenha uma estrutura de alimentação para as pessoas adquirirem seus alimentos ali também, assim como um ambiente de expositores, né, de pessoas vendendo seus produtos. Perceba, eu estou falando aqui para vocês a expectativa da sociedade civil, mas isso só vai estar certo quando o MINC publicar lá no cronograma que isso está validado, tá, gente? É que nós, da sociedade civil, a gente quer um mundo ideal. E o mundo ideal tem economia criativa rolando, formação, qualificação, pessoas interagindo e tudo mais, para a nossa evolução cultural. De 14h30 às 17h, no primeiro dia, dia 4, a gente tem os encontros nacionais, setoriais e o Encontro Nacional de Gestores. Então, começa nesse primeiro dia esse debate dos setoriais de cultura. Nós vamos ter fala inspiradora ainda nesse dia e a abertura oficial com o presidente Lula, Margarete Menezes e todos os representantes de poder público relacionados e que defendem a cultura no nosso país. Então, terça-feira, galera, terça-feira a gente também tem atividades artísticas, credenciamento, vamos continuar o trabalho dos gestores, né, nacionais e dos setoriais também nesse dia 5, almoço, plenária de regulamento interno começa no dia 5 às 14h30 e vai até às 7h da noite. Olha o tempo, Raul. É um tempo desgastante, as pessoas precisam estar preparadas para ler bastante conteúdo para não perder direitos. Às 19h, no dia 5, Raul, tá sendo previsto um lançamento de livros de delegados, então delegados que têm livros aí também estão podendo se inscrever, inclusive está abertas as inscrições, acredito que seja no máximo até amanhã. E teremos também, no dia 5, as atividades autogestionadas. Começa nesse momento. E o que é importante dizer aqui para vocês, as atividades autogestionadas, elas são de iniciativa popular. O MINC não vai tocar, nenhum contratado do MINC vai tocar essas atividades autogestionadas, mas elas terão uma estrutura, terão uma salinha com microfone, projetor e precisarão seguir o regulamento que vai ser aprovado pela plenária. Então, essa atividade autogestionada, ela vai acontecer e ela precisa ter uma entrega. Estou esperando definições porque eu vou fazer uma dessas atividades. O nome é o futuro dos colegiados, o que setoriais queremos. Sei. E, como você disse, ainda não publicaram o regulamento, nem confirmaram. A gente está assim, né? Mas... Já que, na verdade, eu cobrei ontem, porque o prazo terminou domingo, né? Das inscrições das atividades autogestionadas e observadoras. Eu já pedi. Estou aguardando o retorno para a gente saber qual é o quantitativo de atividades autogestionadas, porque nós temos apenas 36 vagas ao longo de 2 dias, dia 5 e dia 6. E eu tenho certeza que o número de inscrições foi muito maior, e aí tem alguns critérios que o MINC, na comissão executiva e na comissão de metodologia e sistematização, definiram para priorizar aí essas pessoas que estão aí colocando atividades autogestionadas e também os observadores. Em paralelo, nós temos 2 ações. Uma escuta ampliada da Comissão Temática de Reformulação do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Este é um momento que o Conselho Nacional vai conversar com a delegação, com os convidados, com os observadores interessados, para a gente tentar, junto, pensar e deliberar nessa plenária qual é o desenho ideal do Conselho Nacional, como ele deve funcionar, como ele deve interagir com os conselhos estaduais, e os conselhos estaduais, por sinal, interagir com toda a rede municipal, regional e territorial. E a gente fecha esse segundo dia, Raul e Mauro, com jantar e atividades, apresentações artísticas, show ali por volta de 20h, encerrando sempre no âmbito cultural. Quarta, dia 6, terceiro dia de trabalho. A gente tem também atividades artísticas. Começa nesse dia às 9h e vai até às 18h o início da inscrição
de moções. Então, aí começa a articulação dos delegados. Estamos aguardando a definição do método. Se vai ser um método que as pessoas vão lá no papelzinho e coletam a assinatura, ou se vai ser no ambiente digital. Não temos essa resposta. O importante é que vocês tenham em mente que, a partir do dia 6, começa a inscrição de moções. Exemplo, colegiados que não existem, como o hip hop. Então, traz esse colegiado no âmbito de moção, porque ele não é um colegiado oficial da convocatória, coleta assinaturas, capta delegados, para que tenha aquele número mínimo que eu falei para vocês que vai estar previsto no regulamento. Ainda não posso passar essa informação. A gente tem também o início do trabalho de grupos. Cada eixo temático, galera, vai ter 2 grupos. Então, nós temos 2 grupos no eixo 1, 2 grupos no eixo 3, 2 no eixo 3, 2 no eixo 4, 2 no eixo 5 e 2 no eixo 6. Esses grupos de trabalho, cada um deles terá um nome. Esse nome contempla uma visão geral a respeito das propostas que foram direcionadas para aquele grupo. Nós tivemos agrupamento de informações. Então, informações relacionadas foram agrupadas num grupo. Outro agrupamento foi inserida e vai ser colocada para debate em outro grupo de determinado eixo. Então, essa é a lógica. Cada delegado, neste caso, os observadores, terá vagas limitadas nessas salas. Então, a depender do quantitativo de observadores que queiram ir, por exemplo, para o eixo 4, que é aquele eixo da diversidade, de raça, gênero, tananã, se a gente tiver muita demanda no eixo, isso vai ter que ser distribuído. Ou então, os observadores executam outras atividades. Esse início de trabalho de eixo é muito importante. Por quê? Porque nós teremos um momento de capacitação do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura, que é um produto do nosso Sistema Nacional que será atualizado a partir de todo esse debate da Conferência Nacional. Então, todo o conteúdo da conferência, de alguma forma, será trabalhado para a construção desse novo Plano Nacional de Cultura, que vai ter duração aí de 10 anos. Então, a gente tem esse primeiro momento de capacitação, alinhamento para todo mundo ficar no mesmo patamar de chão, para que a gente não tenha um delegado que sabe mais, um delegado que sabe menos. Não, nós vamos dar uma projeção no âmbito de que todos tenham ali um nivelamento de conhecimento, no mínimo, do que impacta todo esse debate em cada eixo. Vamos ter... Oi, Raul. Vai ter internet lá para nós usar? Olha aí, um ponto crítico que você traz à tona, Raul. Nós estamos nesse debate, porque o que foi passado para nós, da sociedade civil, é que Ulisses Guimarães, o grande problema daquele lugar é justamente a internet. A gente sabe que existem opções de contratação, mas também a gente sabe que existem restrições orçamentárias que podem inviabilizar a disponibilização de acesso à internet para todo mundo. A gente não, é até surreal a gente pensar que em pleno 2024 nós teremos restrição tecnológica numa Conferência Nacional de Cultura, que inclusive tem um eixo que fala sobre isso. Mas a gente não, é até surreal a gente pensar que em pleno 2024 nós teremos restrição tecnológica numa Conferência Nacional de Cultura. Nomes, as pessoas vão identificar o eixo que quer trabalhar e dentro do eixo qual é o grupo que ela quer trabalhar. Vai ter um tempo de trabalho desses grupos que continua na parte da tarde e vai até às 19 horas. A partir das 19 horas, a gente tem aquela mesma sequência do dia 5, lançamento de livros, atividades autogestionadas, jantar e atividades artísticas, show. Lembrando que esse jantar é para a galera da delegação e convidados, mas a galera também vai poder circular lá, esperamos, na alimentação que vai estar disponível lá para compra e venda, enfim. Esperamos que seja assim. Quinta-feira, penúltimo dia. Começamos o dia também com atividades artísticas, e aí a gente começa a plenária dos 6 eixos temáticos. Então, esses grupos de trabalho, eles desenvolveram ali os textos, melhoraram os textos, cada grupo de trabalho, inclusive, vai poder criar
2 novas propostas a partir deste conjunto de propostas que está ali expresso no kit deles, e pode ser identificado, por exemplo, que alguma proposta original não foi contemplada. Então, se cria, no máximo, 2 propostas. E aí, o que a gente tem, galera? Nessas plenárias dos 6 eixos, na quinta-feira, ela vai de 2h30 às 17 horas. A gente tem aí falas de defesa, a gente tem novos jeitos de expressar determinada proposta, podemos fazer isso, mas não vamos poder criar novas propostas ali, não. O que vai acontecer? Cada GT tem todas as propostas para trabalhar, não tem limitação de trabalho, vai ser o que está exposto no caderno. Já no eixo, a gente tem um escopo prévio de 150 propostas por eixo. E aí, o resultado deste momento dos eixos, que começa no dia 5, né? E ele termina no dia 6 pela manhã, no dia 6, 4 a 6. Né? No dia 6 pela manhã, esses eixos vão ter que priorizar 5 propostas, galera. Só que qual é o ponto aí? O que nós estamos negociando, né, e que a gente espera que seja refletido na metodologia, é que todas as 150 propostas, se for 150 propostas por eixo, que pode ser um pouco mais, um pouco menos, é que todas elas sejam votadas. Lá pode ser com crachazinho, se não vai ser tecnologicamente, mas que nós tenhamos um ranqueamento. Por quê? São 10 anos sem conferência. 30 propostas, que vai ser o resultado final da plenária, se cada eixo prioriza 5 vezes 3, temos 30 propostas que serão lidas no dia 6, e essas propostas serão acatadas ou não pela plenária. Pode ser que a plenária se manifeste contrário. Não, acho que tem alguma proposta do eixo 6 que conversa com o eixo 5, então a gente pode juntar. Esse momento a gente espera que também aconteça. Falas de defesa, falas de correção, para que essas 30 propostas apresentadas sejam validadas pela plenária. O intuito é que nós tenhamos um ranqueamento, a sociedade civil está defendendo isso, e a gente precisa da sociedade civil que está vendo esse programa aqui também, porque a gente quer que 150 propostas, podemos ter 5, mas a que ficou lá em 150, para determinada política pública, essas 5 prioritárias não atendeu. Mas essa 150 atende. Então, para que a gente não tenha nada de exclusão, na verdade, a gente quer identificar o valor de cada uma delas para essa delegação nacional, tá? Beleza, seguindo o dia 6, a gente tem os grupos de trabalho dos eixos até às 19, e às 19 a gente segue a mesma lógica dos dias anteriores. Lançamento de livros, atividades autogestionadas, e aí apresentações artísticas e show na área externa. É isso? É isso mesmo. E aí, por fim, dia 8, não, tem dia 7, já falei dia 7? Já estou aqui, ó, é tão longo que eu já estou até cansada. Imagina como é que vai ser esses 5 dias. Dia 7, esqueci de falar do dia 7. De manhã, como eu falei para vocês, sempre apresentações artísticas, e a gente continua esse trabalho dos eixos, para tirar 5, né? Prioritárias, mas ranqueadas tudo. Temos o almoço, na parte da tarde, a gente tem mais uma plenária desses 6 eixos, de 2h30 às 5. Temos uma abertura da plenária final, com apresentações de moções ali por volta de 5h30 até 7 horas da noite. Então, a gente vai ter ali uma avaliação, mais ou menos, de como foi aqueles eixos. Pelo calor da plenária, se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão indignadas porque alguma coisa não entrou, não foi valorada da forma que deveria. E a gente segue. Dia 7 também tem, a partir das 19, lançamento de livros, jantar e atividades artísticas e shows. E o último dia, dia 8. O último dia, a gente tem essa plenária final, com a leitura, com as manifestações dos delegados, as pessoas precisam falar também nesse momento de fechamento. Na parte da manhã, temos um momento de intervalo do almoço, e de 2h30 às 16, encerramento da plenária final. O que se espera é que nós cumpramos o cronograma. Então, tem esse trabalho nosso aqui nesses ambientes de comunicação para sensibilizar as pessoas. Precisamos desenvolver a competência da objetividade. São mais de 3.000 pessoas.
A gente precisa se articular coletivamente para ter um representante, porque todas as pessoas falarem vai ser impossível. Ainda mais que no regulamento a gente vai ter uma limitação de tempo, que não posso ainda expressar, porque aí está em validação. Mas é isso. Para fechar, eu venho falando aqui de 3 pontos. Esses eixos, né? Quais são esses eixos? São 6 eixos. O primeiro eixo, gente, vocês vão ter que pensar para onde vocês vão, que são os locais, os ambientes de debate que você mais tem experiência, que você mais tem qualificação, que você tem aí total domínio para falar daquele assunto. É neste lugar que a gente precisa. Contudo, nós já tivemos aí um ambiente, um momento de pré-credenciamento dos delegados, e esses delegados já sinalizaram quais são os eixos. Isso vai subsidiar, galera, a gente ter uma noção de demanda para cada um desses eixos, caso seja necessário redistribuir, porque as salas têm número total, se eu não me engano, limite em cada GT e eixo de 130 pessoas. Então, o eixo 1, ele vem falando sobre o Sistema Nacional, todas as leis, todos os normativos, então essa estrutura jurídica, essa estrutura política e essa estrutura institucional que a gente precisa ter bem desenhada, bem implementada, com participação social para alimentar toda a cadeia. O eixo 2, ele vem falando principalmente da participação social, ou seja, como democratizar essa participação social, como fazer que os conselhos, que os setoriais, que os comitês, eles aconteçam, dialoguem e subsidiem, por exemplo, a nossa ministra Margareth Menezes em suas decisões, em suas falas internacionais. A gente não quer textos sendo expostos em discursos apenas com a visão de servidores. A gente quer que o nosso sistema nacional alimente tudo isso. Não só as decisões, mas também essas matérias que são divulgadas. A gente precisa ter aprofundamento na política, no que fala de cultura, porque somos tão surreais, a gente pensa tão subjetivamente muitas vezes, artisticamente é difícil tangibilizar isso. Então, o eixo 2 é para isso, galera. O eixo 3 vem falando de identidade, patrimônio e memória. É tudo que a gente quer preservar, não só para o passado, né? Saber do nosso passado cultural, das nossas iniciativas, dos nossos cases, das nossas evoluções, mas para o presente e para as futuras gerações. Então, é tudo que a gente quer guardar, proteger, identidade, patrimônio e memória. 4 é aquele mais polêmico que a gente já sabe que vai ter muita demanda, que é a diversidade cultural, transversalidade de gênero, de raça e acessibilidade na política. A gente quer todos os corpos, todas as possibilidades de pessoas, tipos, origens, tendo contemplação nas políticas culturais e também decidindo, participando em instituições de deliberação coletiva. O eixo 5 ele vem falar de economia. Economia criativa, trabalho, renda, sustentabilidade, como garantir que o movimento social, cultural se sustente e também gere sustento, né? Esse ciclo contínuo financeiro que faz parte também do universo da cultura. E o eixo 6 é aquele que fala justamente dessas demandas tecnológicas e do direito às artes. Você, delegado, vai participar de grupo de trabalho, vai participar de eixo e vai participar da plenária final. Também vai poder participar de atividades autogestionadas e de todas as atividades culturais. É importante ter em mente que, no momento de alteração, de complementação das propostas, né, de trabalho em cada uma dessas propostas, nós temos 3 tipos de emendas, que é importante falar. O que é emenda? Emenda é uma complementação, é uma alteração que vai se fazer num texto que foi construído coletivamente. Vou fazer uma emenda aqui nesse texto. Elas podem ser aditivas, supressivas, total ou parcial, a depender se é grupo de trabalho ou se é eixo, e aglutinativas. Então, a gente pega uma proposta, soma com a outra e cria um texto único que incorpora todas as duas. Agora, para fechar, de verdade, prometo, quase uma palestra, meu Deus, eu quero falar para vocês sobre os serviços de acessibilidade. Nós tivemos para os delegados um formulário de preenchimento para que o MINC possa recolher necessidades. E essas necessidades incluem também necessidade de pessoas com deficiência. Também inclui pessoas com restrição alimentar, que está nessa delegação,
que vai ser aí totalmente custeada a alimentação pelo MINC durante os dias de conferência. Então, é importante que você, delegado, delegada que está vendo este programa, se não fez sua pré-inscrição, corra atrás. Procure o governo, procure a galera que você sabe que está trabalhando, que trabalhou na conferência estadual do seu estado, o escritório do MINC do seu estado e preencha esse pré-cadastro. Quais são os serviços que a gente sabe e que a gente espera que esteja disponível? A gente já mapeou, né? Assim, conversando em algumas reuniões, e algumas pessoas nos procuraram da sociedade civil, do CNPC, serviços que a gente já repassou para o MINC que precisam. Ambiente específico de suporte para pessoas com deficiência, impressões em A3 para delegados com baixa visão ou deficiência visual que dificulte a leitura, então, mapas, mapa do local, caderno, kit, informações orientativas, documentos técnicos orientadores. Para algumas pessoas, eles serão impressos em A3 por conta dessa necessidade visual deste público. A gente espera também que tenha monitores para PCDs, incluindo audiodescrição, intérpretes de Libras, suporte individual orientativo durante os trabalhos, abafadores para o público autista ou com dificuldade de concentração. Nós vamos ter aí 100 pessoas nos grupos de trabalho. Então, nós temos que ter esse tipo de suporte, porque é muita gente falando ao mesmo tempo e a gente precisa preservar não só a saúde mental, visual, física dessas pessoas, mas principalmente o emocional. Todo mundo está muito ansioso para participar da conferência. A gente espera que tenhamos serviços básicos previstos na Política Nacional de Acessibilidade.